Orando com os Salmos. E o nosso desafio essa noite é prosseguirmos nessa oração. E eu quero convidar você que está em casa, você que está aqui, a me acompanhar, tendo a sua Bíblia aberta no Salmo 49, um dos salmos mais impactantes da nossa vida. E a mensagem desse salmo, muitas e muitas vezes, deixada para escanteio, fala algo profundo que talvez você não vai gostar de ouvir. Mas a verdade é, desta vida, nada se leva, mas muito se pode deixar. É a mensagem do Salmo de número 49. Uma das razões, se não a mais importante, para que a gente louve, para que a gente cante a Deus e somente a Deus, é justamente criarmos uma dependência tão grande dEle, que nos desapegamos das coisas materiais, nos desapegamos dessa vida. Mas desapegar de coisas materiais é um cordão umbilical muito difícil de ser rompido, mas difícil demais. Como disse Russell Shedd, é difícil, mas é necessário que a gente se desmame dessa vida. E é o desafio que nós temos a pensar. O que nos leva a buscarmos coisas ao invés de pessoas, ao buscarmos enriquecimento, segurança financeira e não amar a alma das pessoas, é justamente a vaidade. A vaidade nos empurra para o ter, nos tirando e nos afastando do ser. E com isso, nós buscamos o enriquecimento, uma vida mais confortável e vamos abandonando o amor pelas pessoas, pelo caminho. Todo mundo sabe que nós temos que amar pessoas e usar coisas. Nunca o inverso, mas o nosso coração pecaminoso sempre vai fazer essa busca. Mas sabemos também que no coração do homem não cabem dois amores. Ou amaremos uma coisa e rejeitaremos a outra, ou vice-versa, porque a nossa capacidade humana só nos permite amarmos uma única coisa. É o que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, quando ele falava de riquezas, quando ele falava de mamon e quando ele falava de amar verdadeiramente a Deus. Nós sabemos que dessa vida nada se leva. Não importa o quanto temos, não importa quem tenhamos sido nessa vida. Nu nós viemos ao mundo e nu nós o deixaremos. É só uma questão de tempo. Alguns irão com mais tempo, outros demorarão um pouco menos. Jó compreendeu essa verdade. Ele começa o livro que leva o nome dele, fazendo essa afirmação de como nós viemos a esse mundo. Paulo, muitos séculos depois, dá um conselho para Timóteo. E olha como é atual esse conselho também ao nosso coração. Porque nada trouxemos ao mundo e nada levaremos dele. Que nada levaremos não é dúvida para ninguém. Mas da mesma forma eu gostaria que você tivesse essa certeza no coração. Tão certo como nada levaremos, muito nós podemos deixar para esse mundo, para as pessoas, para o reino de Deus. Para muitos teólogos, nós devemos concordar com eles. A morte, e somente a morte, desvenda o verdadeiro valor de um homem. A morte mostra exatamente quanto uma pessoa valeu em vida. E aí uma pergunta obrigatória surge, eu quero desafiar você a responder no seu coração. Já que nós sabemos disso, ou deveríamos saber disso, pergunte para você mesmo, por que nos apegamos tanto ao fato de ficarmos abastados, ricos, famosos, fazermos sucesso, esquecendo-se de Deus no meio desse caminho e também de pessoas que são tão queridas a nós?
A vida, ela é muito curta para nos apegarmos àquilo que não é eterno. Os aniversários que você já fez, em excesso talvez, são provas verdadeiras dessa realidade. Os filhos de Corá, com esse pensamento em mente, eles vão encerrar esse bloco de salmos que foi por eles compostos e cantados no templo muitas e muitas vezes. E nesse salmo, eles darão lições preciosas sobre a vida, sobre a morte e nos chamando de maneira didática a vivermos com muita sabedoria. Você teme a morte? Você tem medo do final da sua vida aqui nessa terra? Eis a você um excelente remédio para a sua alma. Salmo 49. Leia, reflita, medite, chore em cima dele se necessário for, mas faça desse salmo uma oração verdadeira a Deus, porque os salmos são orações. Nós falamos com Deus usando palavras do próprio Deus. Os filhos de Corá, eles fazem algumas advertências muito verdadeiras e profundas. Advertências às pessoas ricas, advertências às pessoas famosas, pessoas que se apegam aos bens materiais, e ao mesmo tempo traz uma mensagem de conforto e de consolo àqueles que são pobres e necessitados, sempre trabalhando essas duas vertentes no Salmo. Para eles, o que não é surpresa, o que também não deveria ser para nós. Pode ser um tremendo privilégio ser pobre e, ao mesmo tempo, uma tremenda via escorregadia, a busca pelas finanças, a busca pelo dinheiro, deixando para trás aquilo que é importante. E o final da vida é muito tarde para se perceber isso, para enxergar essa verdade. Esse salmo traz um alerta ao nosso coração. Paulo, mais uma vez, ciente disso, ele vai ensinar a Timóteo, falando do quão importante é esse assunto. E olha o que ele disse àquele jovem rapaz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas dentro do povo de Deus, da igreja de Deus, algumas pessoas do reino de Deus, Paulo está dizendo, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Dentro da igreja escolheram o inferno, escolheram comprar uma passagem para o inferno, ao invés de receber uma passagem gratuita para o céu. Não tem lógica. Salomão vai dizer, gente, isso é loucura, isso é uma maluquice. E ele fala para Timóteo: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Para Paulo, em outro texto, a piedade com contentamento, isso sim é fonte de alegria. Você tem uma vida piedosa com Deus? Deus é a sua alegria. Você se alegra de manhã em reservar um tempo para conversar com o seu Deus, o Criador dos céus e da terra, e reconhecer o quanto Ele te ama, o quanto Ele cuida de você. A piedade te traz contentamento, a piedade te traz alegria, o desejo por ganhar almas para o reino de Deus é algo que te alegra. Ou o que te alegra é aumentar a sua pomposa conta bancária, o seu investimento em criptomoedas, em bolsa de valores. O que te arranca sorriso do rosto? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. É a mensagem que Jesus também nos ensinou. E por ser um assunto tão profundo, tão verdadeiro, o salmista vai recomendar algumas vezes, e nós veremos, a gente parar um pouco, refletir, respirar e continuar nessa oração. Porque o que ele vai falar aqui não é novidade nenhuma.
Jó falou muito, Salomão falou muito em Eclesiastes, em Provérbios. O Novo Testamento está recheado de textos e o próprio Jesus nos alertou do perigo da vaidade, do quanto ela nos afasta de Deus. A vaidade. A vaidade, ela não leva um homem à ruína, ela é a própria ruína. E devemos pensar nisso quando olhamos para a palavra de Deus. É um salmo melancólico, sim, mas é um salmo real, um salmo profundo, em que o salmista vai discorrer a partir de agora sobre a experiência universal de toda a humanidade, que é a morte. Um dia ela vai chegar. Entretanto, com a boa teologia, o cãozinho Snoopy, certa vez batendo um papo com o Charlie Brown, o seu proprietário, eles conversavam e Charlie Brown, que é um rapazinho deprimido, vira-se para o seu cãozinho e diz: Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy vira-se para ele e diz: verdade, mas em todos os outros dias nós vamos viver. Pensar na morte tem que nos fazer amar a vida. Pensar no fim tem que nos fazer amar o caminho até Ele, até aquele momento com Deus, e viver totalmente voltado para o Senhor. E como diz um lindo hino dos nossos irmãos pentecostais da harpa cristã: meu amigo, está me ouvindo? Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Hoje, amanhã talvez não. Hoje, ano que vem, talvez não, mas hoje você tem a escolha. João Denver compôs a letra desse hino, que está lá no número 570 da harpa cristã, e você já ouviu porque não é novidade para ninguém. Ele diz: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, e ela vai chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Eu amo a segunda estrofe desse hino, pois tem tudo a ver com o nosso salmo. Ele diz: tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não mais te satisfarão. E continua a provocação à nossa alma: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Nós somos chamados nesse salmo a ter certeza da morte um dia na vida de cada pessoa, mas ao mesmo tempo desafiados a viver com esmero, a buscar a vida com qualidade, com todas as nossas forças, enquanto aquele dia final não chegar. Sabe o que o salmista faz? Primeiro, uma introdução. Acompanha comigo o versículo 1 até o 4. Ouçam isto vocês, todos os povos, escutem, todos os que vivem neste mundo. Você vive nesse mundo? Você está me ouvindo? Então escuta o que ele vai dizer. Gente do povo, homens importantes, ricos e pessoas pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. E que enigma é esse? Ele vai contar para a gente na sequência. A mensagem do Salmo 49 é para ser ouvida e entendida por mim, por você e por todas as pessoas na face da terra. Não sei se você entendeu, mas o salmista diz: para tudo e ouça a mensagem que Deus quer te passar, independente da classe social que você ocupa, independente da saúde que você tenha. Não se iluda, não pense duas coisas. Não pense que o dinheiro, a beleza ou a fama vai te isentar da morte, porque não vai. Mas também não se iluda e achar que você, sendo pobre e necessitado, você vai também receber a salvação, porque você faz boas obras e recebe obras na sua vida. Só o sangue de Cristo derramado na cruz, só o arrependimento sincero, só o pedido de perdão para ricos e pobres,
para famosos e anônimos, pode levar alguém para o céu. Você não vai levar as suas posses para a eternidade, mas a sua alma, sim. Para onde a sua alma vai? No exato momento em que você fechar os seus olhos aqui nessa terra. É uma pergunta sincera a ser respondida por você. As suas buscas aqui determinarão a sua eternidade lá, seja lá onde esse lá for. As suas buscas aqui vão definir lá. Ele faz um alerta e depois ele traz a reflexão. Acompanha comigo, verso 5 e verso 6. Por que deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem, aqueles que confiam em seus bens e se gabam das suas muitas riquezas? É o grande dilema da humanidade. Em quem nós devemos temer, o que nós devemos temer, ou em quem devemos confiar, é o grande dilema que a humanidade surge. O mal sempre vai nos cercar, o mal sempre estará à nossa volta, procurando, como disse Pedro, a quem possa tragar, quando ele compara o mal ao leão, ao diabo. O inimigo das nossas almas, eles não são físicos, eles são espirituais, mas eles atuam em nosso meio por meio de pessoas reais, pessoas físicas. Como vai dizer em outro texto, o ladrão não veio senão para roubar, para matar e para destruir, servindo aos propósitos do mal. Mas aqui no Salmo, ele não está falando dessas pessoas. Ele está falando daqueles que são ricos, poderosos, que abusam, que humilham aqueles que não têm qualquer condição de vida, aqueles que se colocam num patamar superior justamente porque têm alguma condição e olham para o pobre necessitado como alguém que não tem nada para oferecer. É triste, mas é muito verdadeiro que na igreja de nosso Senhor na terra tem gente que não gosta de idoso, porque idoso dá trabalho. Então, quanto menos idoso perto, melhor. Tem gente que não gosta de criança, porque criança dá trabalho. E quanto menos criança perto, melhor. Tem gente que não gosta de gente pobre, porque pobre dá trabalho. Então, quanto menos pobre perto de nós, melhor. E tem muita gente que pensa assim, mesmo dentro do reino de Deus, mas na verdade não gostam de idosos, não gostam de crianças e não gostam de pobres. Não é só porque dão trabalho, mas é porque essas pessoas não têm nada a oferecer em troca. Isso contraria o amor altruísta, o amor ágape. Isso contraria o verdadeiro cristianismo pelo qual Jesus morreu na cruz. Triste realidade dos nossos tempos. Usar pessoas e amar as riquezas é, como disse Salomão, é uma estupidez. É o ato mais esdrúxulo de um ser humano, tanto que Salomão disse: não esgote as suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. Parece que ele até vai terminar: pelo amor de Deus, põe essa mão na consciência, não acabe com as suas forças, com a sua saúde, tentando ficar rico. O tempo passa, ele voa e você não consegue pegar ele de volta. Correr atrás de riquezas é viver correndo atrás do vento. Não vai te levar a lugar nenhum. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Nosso salário que o diga, as contas que o digam, o quanto isso é verdadeiro. Pessoas, sejam elas quem forem, devem ser amadas. Coisas usadas, jamais o inverso disso. E é bom lembrar você, Deus nunca foi contra buscar uma vida melhor, buscar um conforto na vida, não foi e não é. O que Deus é completamente contra é buscarmos isso abdicando de uma vida com Ele, abdicando de buscarmos essas coisas fora das bênçãos e da presença santa dEle. Depois disso, o salmista, ele vai fazer
alguns lembretes valiosos, do tipo post-it, que nós deveríamos anotar e sair espalhando por todos os lugares, para que tivéssemos contato com eles toda hora, o nosso olho contemplasse esses lembretes a todo momento. Quer saber quais lembretes? A partir do versículo 7. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida. Não importa quanto dinheiro tenha, ninguém consegue comprar a salvação do outro. Ninguém consegue. As doenças estão aí para mostrar o quanto nós somos totalmente desamparados e sem força, impotentes para fazer alguma coisa. Verso 8. Pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição, pois todos podem ver que os sábios morrem. Quantos sábios têm morrido, artistas famosos, escritores, poetas, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes a terras. O homem, mesmo que por muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem, viver, no caso aqui, a vida na terra. Que lembretes profundos. Ninguém, absolutamente ninguém, e isso inclui a mim e a você, ninguém pode escapar da morte. Ela é inevitável, inadiável, dela ninguém consegue escapar. Porém, o salmista traz um alerta fundamental com relação à morte espiritual, aquela narrada em Apocalipse 20, versículo 11 e 15. Essa sim pode ser comprada, a nossa passagem para a glória com Deus por meio do sangue de Cristo. Só existe um resgate capaz de nos livrar do destino certo e cruel dos pecadores: o sangue derramado por Jesus na cruz, para perdão dos pecados concedidos somente àqueles que pedem perdão sincero dos seus pecados. O salmista faz uma espécie de uma ironia quando ele diz aqui. Ele quer dizer algo assim: os ricos esperam escapar da morte, mesmo vendo outros ricos morrerem em volta de si, mesmo vendo sábios morrendo em volta de si, pessoas famosas ou pessoas simples. Eles acham que podem escapar da morte, mas eles se vão, é com o tempo, e eles deixam tudo pelo qual lutaram a vida inteira e não desfrutaram, para que outros o façam ou se matem tentando. Foi sábio quem disse ou definiu herança certa vez. Herança é aquilo que os mortos deixam para que os vivos se matem. Isso é herança. E é uma pena essa realidade fazer parte da nossa vida. O tema central do Salmo está nesse versículo 12. Todo ser animal, racional ou irracional, ele morre um dia. A diferença é que o homem tem espírito e vai prestar contas a Deus. O animal, ele morre, simplesmente deixa de existir. A partir do verso 13, no segundo momento, o salmista te chama a ficar seguro quanto à sua vida com Deus. Este é o destino dos que confiam em si mesmo e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Que destino é esse? Perdição, perecimento. Aquela palavra que João diz lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Pereça é apodrecer e continuar apodrecendo eternamente. O que acontece com um peixe quando se coloca e esquece fora da geladeira. É o mesmo sentido que a palavra quer mostrar. Profundo isso? E por isso ele vai terminar com o interlúdio, com o selá ou com a pausa, para dizer para você: continua lendo não, para, respira, reflete. Volta atrás, lê de novo do versículo 1 até aqui
e vê se isso se torna verdade na sua vida. Fez esse exercício? Agora sim, leia o versículo 14. Como ovelhas, estão destinados à sepultura, e a morte lhes servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. E aí a pergunta de novo: para que tanta vaidade sabendo que isso é uma verdade? O salmista, mais uma vez, de forma irônica, ele quer dizer que hoje nós nos alimentamos das ervas, amanhã são elas que se alimentarão de nós. E uma verdade: a sepultura nos torna iguais, ricos e pobres, bonitos e feios, gente grande e gente pequena, qualquer cultura, a sepultura nos torna iguais, exatamente iguais. Aí vem o versículo 15: mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. O meu Deus não permitirá que eu fique apodrecendo ou perecendo para sempre, porque Ele me levará para a glória. É isso que Ele está dizendo, e de novo termina com um selá, um interlúdio. Pensa um pouquinho, olha o destino desse mundo, e você pode dizer com todo o seu coração: ah, sim, isso acontece com o mundo, mas o meu Deus me redimirá, o meu Deus me levará salvo para a sua glória celestial. Você pode dizer isso em sua oração diante de Deus? O infiel, o não salvo, ele não pode comprar a sua saída da morte física e espiritual, mas os filhos de Deus, eu e você, nós já temos comprada e completamente paga pelo Redentor eterno, Jesus Cristo. Sempre creia nessa verdade. Quem nasce uma vez, morre duas, física e espiritualmente. Quem nasce duas vezes, física e no espírito, morre só uma vez. Porque uma vez entregue o coração para Jesus, não existe mais a morte espiritual sobre nossas vidas. Eu vou repetir: quem nasce uma vez, morre duas. Mas quem nasce duas, morre somente uma vez. Por fim, o salmista, ele vai terminar esse salmo fazendo algumas aplicações verdadeiras, profundas, algumas experiências que nós temos que ter quanto ao assunto morte. E para isso, alguns conselhos ele vai dar. Verso 16 até o 20, encerrando esse salmo tão profundo. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. Seja empresário, seja jogador, seja artista, não se iluda com o enriquecimento deles. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Uau! 19, ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, como ele disse no verso 12, não tem entendimento, é como os animais que perecem. Do mundo nada se leva. Essa é uma verdade eterna, absoluta. No entanto, nada levaremos, mas muito nós poderemos deixar. Quando eu digo muito, amigos, afetos, família, admiração, um bom nome, um bom caráter, nada disso a gente pode levar para a nossa morada eterna, mas aqui pode ficar por meio de uma vida dedicada a Deus. O sábio Salomão, eu quero terminar citando um verso dele. Ele disse: o homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim se vai. Mas ele termina: de todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo.
que seja um alerta para o nosso coração. Verso 20 termina da mesma forma que o verso 12. São duas estrofes que fecham o conteúdo desse salmo, fazendo um apelo para que a gente tenha sabedoria. E como diz o cancioneiro popular, uma grande dupla de música e sertaneja brasileira, mas eles dizem algo fantástico. Enquanto a gente está vivo, eles dizem no refrão da música, vamos sorrir e cantar. Quem está triste se alegra. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. Eu vou repetir. Vamos sorrir e cantar. Quem está triste se alegra. A nossa vida é curta e do mundo nada se leva. Nada levaremos desse mundo, mas muito poderemos deixar. Amém? Feche teus olhos. Você que nos acompanha, vamos falar com Deus e completar essa nossa reflexão, falando com o Senhor em oração. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelos filhos de Corá, muito obrigado pelos salmos, por palavra do Senhor nos chamando a orarmos ao Senhor. Que bênção, Deus, é desfrutar desse privilégio. Sabemos, Pai, que nossa vida é efêmera, nossa vida, Deus, ela é curta, ela é frágil, e nós sabemos, ó Deus, que precisamos descansar no Teu poder, na Tua soberania. E é, Deus, o que eu quero te pedir em oração. Quebra, Deus, o nosso orgulho, quebra, Deus, a nossa soberba, quebra, Deus, o nosso amor pelas coisas, ó Pai, e faz queimar dentro de nós o amor por pessoas, o amor por almas, sejam elas quais forem. Deus nos ensina, Pai, que nessa vida breve, Pai, possamos deixar esses legados que permaneçam, quais são, Pai, as bênçãos do Senhor por meio de almas entregues ao Teu reino. Ajuda-nos nisso, Deus. Tem misericórdia de nós quando nos esquecemos disso, porque a vaidade toma conta do nosso coração. E nos ensina, Pai, essa verdade eterna, não só hoje, mas cada dia da nossa vida. E glórias ao Senhor, Pai, porque desse mundo nada se leva, porque o mais importante, Deus, é o nosso espírito rendido ao Senhor, nosso eterno Criador. E por isso eu te louvo e te agradeço. No nome de Jesus, amém